Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês no ano? Eu espero que sim, tá? Que estejam todos aí tranquilos e de volta logo nessa primeira semana aí depois das nossas férias, né? Só um lembretezinho, pessoal, por favor, mantenham as tarefas de vocês em ordem, tá? Esse quarto bimestre ele é bem curtinho, ele é só esse final de mês de outubro e mais o mês de novembro. O bom aluno estará de férias dia 30 de novembro. Então, por favor, não atrasem suas tarefas, entreguem todas nas datas combinadas, por favor, porque daí nós teremos um final de ano tranquilo, sem necessidade de recuperação ou trabalhos adicionais para recuperar nota ou presença, tá? Nós vamos continuar lá na página 155 do livro de leitura e produção de texto, tá? É uma continuação do estudo do texto, porque as redes sociais fazem tanto sucesso, tá? Isso já é um assunto nosso de conhecimento, de que as redes sociais realmente hoje, elas fazem sucesso entre os jovens e entre os mais velhos também, tá? Talvez até entre os mais velhos, não sei. Então, vamos ver. Lá no exercício 5 da página 155, há um trecho que precisa ser estudado, tá? Releia o trecho a seguir. A ideia de que as aparências enganam remonta à época de Platão. O filósofo grego dizia que há dois mundos interconectados, o dos sentidos e o das formas ou ideais. Enquanto o primeiro é um conhecimento imperfeito, uma ilusão provocada pela nossa interpretação subjetiva das coisas através dos cinco sentidos, o segundo é a realidade, a essência imutável, as ideias mais puras que só captamos quando vamos além dos enganos trazidos pelos sentidos. Em outras palavras, nós enxergamos o mundo de acordo com o que ele aparenta ser, segundo nossa visão e percepção, o que não necessariamente corresponde à realidade ou à maneira que as outras pessoas o veem. Explique com suas palavras as concepções de Platão sobre a maneira pela qual percebemos a realidade. Então, segundo Platão, segundo o filósofo Platão, há uma diferença entre a realidade e a maneira pela qual nós percebemos essa realidade. Ou seja, aquilo que vemos ou acreditamos é apenas a nossa interpretação pessoal dos fatos. Por isso que há tantas interpretações, né? Mesmo uma lei, como ela é objetiva, quando ela está claramente ali escrita, ela pode até ter mais de uma interpretação. O mesmo acontece com a realidade, né? Segundo Platão, ele fala aqui, ó, só captamos quando vemos além dos enganos trazidos pelo sentido. Nós enxergamos o mundo de acordo com o que ele aparenta ser, com a nossa percepção, e não necessariamente corresponde à realidade ou à maneira que as pessoas o veem. Então, a resposta do exercício 5 é essa daqui. Para Platão, há uma diferença entre a realidade e a maneira pela qual a percebemos, ou seja, aquilo que vemos ou acreditamos é apenas a nossa interpretação pessoal dos fatos, tá? O exercício 6 também tem um trecho, tá? Essa necessidade de ser ou parecer ser cool, inteligente, bem informado, bem sucedido e de quebra, só fazer coisas legais, é uma faca de dois gumes. De um lado, pode significar uma ambição positiva, com ação acoplada, claro, senão não adianta nada, de ter uma vida menos ordinária, não se contentando com o destino e construindo um futuro cheio de significado e prazer. De outro lado, pode gerar uma ansiedade sem tamanho e levar a se esconder no mundo virtual, uma perigosa opção de não sair para a rua em busca dos seus sonhos, de ficar travado no que você gostaria que fosse e não no que realmente poderia ser depois do seu esforço, foco e dedicação. Então, aqui ele explica, né? O autor fala que pode ser uma faca de dois gumes. O que quer dizer isso, faca de dois gumes? Uma situação que tem dois lados, né? Um positivo e um negativo. Quais seriam esses dois lados? Quais seriam esses dois lados? Uma ambição positiva, né? Ter uma vida menos ordinária, construir um futuro melhor. Do outro lado, gerar uma ansiedade, porque muitas pessoas acabam se escondendo atrás do mundo virtual. Então, aquela pessoa, por exemplo, que na vida dela tudo é lindo, maravilhoso, nem sempre tudo é lindo, maravilhoso, ela apenas está se escondendo atrás desse mundo virtual, certo? Aí vem a respostinha. Segundo a visão da autora, qual é a relação entre a teoria de Platão e o uso da internet? A teoria de Platão que nós vimos lá, né, no primeiro exercício, né? Então, uma resposta adequada aqui seria assim: olha, na internet, muitas vezes as pessoas criam uma imagem positiva de si mesmas. Ao agir dessas formas, as pessoas se escondem no ambiente virtual e tendem ao isolamento. Ou seja, se ela não conseguir
mostrar esse mundo belo, né, no ambiente virtual, provavelmente ela vai acabar se escondendo porque ela não consegue encarar o mundo real, né? O mundo virtual tem que ser sempre muito lindo, muito bonito, para ela poder postar sempre coisas muito bonitas, passeios, viagens incríveis, reuniões maravilhosas, 1000 amigos, né? 1000 agitações, sempre dando a ideia de muita felicidade, né? E isso pode fazer com que a pessoa fique no isolamento, porque se ela não conseguir tudo isso, então é melhor ela ficar em casa sem fazer nada, na visão de alguns, né? Lá o exercício 6B, ainda nessa página 155, tá, pessoal? Na primeira linha do parágrafo citado, a expressão entre parênteses foi usada com o objetivo de. Então, você tem lá a ideia de que as aparências enganam, né? Para que ela serve? Ela serve para acrescentar uma informação, para demarcar outra possibilidade de leitura, para indicar um comentário ou reflexão, para intercalar uma frase, para indicar um comentário ou reflexão. Isso que, se ela está entre parênteses, né, é porque ela está dando uma explicação, ela está fazendo um comentário, uma reflexão sobre algo que ela falou antes, tá? Essa é a função do parênteses. Então, às vezes, ele explica uma palavra, um termo anterior, ou faz um comentário sobre um termo anterior. 6C. Por que a expressão faca de dois gumes foi empregada nesse contexto? Então, por que ele fala assim, né? Parece uma faca de dois gumes. A expressão significa que algo sempre tem dois lados, um positivo e outro negativo. No contexto, é possível dizer que se a pessoa sempre posta situações e momentos de felicidade, ela pode criar uma vida de aparência e se distanciar da própria realidade. Ou seja, nessa ideia, nessa vontade, nessa necessidade de sempre mostrar coisas muito legais na internet, a pessoa pode acabar criando um universo paralelo, um mundo virtual que não existe e se distanciar da própria realidade. São os casos dos excessos, né? Quem se molda demais pelas redes sociais pode acabar tendo esse excesso aí de se distanciar da própria realidade, fugir da realidade, né? Sem problema com 6B, 6C? Depois, nós vamos lá na página 156 com o exercício número 1, estudo do texto, artigo de opinião. Todo texto tem uma intenção comunicativa. Qual é o principal objetivo do texto? Por que as redes sociais fazem tanto sucesso? Então, que todo texto tem a função comunicativa, nós já sabemos, né? As pessoas escrevem para alguém, para expressar alguma coisa, né? E esse texto dessa página 152, por que ele foi escrito? Qual o objetivo dele? A. Discutir as redes sociais, que é um tema atual, e apresentar uma análise sobre elas. B. Auxiliar os jovens na escolha de que rede social utilizar e instruí-los a usar essa ferramenta. C. Defender um ponto de vista por meio de contraposições entre as novas tecnologias. E D. Informar a crianças, adolescentes e adultos dados e opiniões acerca das redes sociais. O objetivo desse texto é discutir as redes sociais, ou seja, essa letrinha A que está em destaque aqui, e apresentar uma análise sobre elas. Não tem nada a ver, não se refere a ajudar o jovem a saber qual rede social, se é Instagram, se é Facebook ou outra coisa. Também não está defendendo um ponto de vista, porque ela está apenas mostrando quais são as redes sociais, e também não é uma questão aqui, dados e opiniões, a autora não usou nenhum dado estatístico, nenhum estudo científico para falar sobre isso, tá? 2. Qual é a opinião defendida pela autora nesse trecho? Então, quando ela fala assim, né? Aí lá, você tem que acompanhar agora no livro para saber qual é o trecho, tá? Página 156, debaixo do exercício 2. Não é mais, talvez nunca tenha sido verdade, uma questão de compartilhar. É uma espécie de urgência emocional que requer palavras de conforto e incentivo. A mesma necessidade que nos faz ansiar por elogios quando postamos uma foto bonita, uma conquista profissional, uma viagem, um encontro, uma celebração. Então, ela fala aqui que algumas pessoas têm essa urgência emocional de receber apoio, de receber carinho, quando elas postam alguma coisa, tá? Então, para isso que ela compartilha, porque ela necessita ser aceita pelo grupo, ela necessita receber elogios. Ai, que lindo, olha que legal, nossa, que bom, tá? Então, qual a opinião que a autora defende nesse trechinho que eu acabei de ler? A
A autora defende que as redes sociais também são usadas para suprir a carência emocional. Não pode ser entendido como algo negativo, mas como uma necessidade natural do ser humano de ser aceito, amado e valorizado. Então, na opinião dela, quando a pessoa faz essas postagens, né, e espera receber aí todos os elogios, isso não é uma coisa negativa, faz parte do ser humano de querer ser elogiado, de querer ser que as pessoas falem, nossa, que legal, nossa, como isso é bom, que bonito, você foi lá, muito bem, certo? Volte ao texto e escolha outro fragmento que também apresente uma opinião do autor. Então, se você voltar lá na página 152, você vai encontrar, por exemplo, existem outros, tá? Eu coloquei esse porque é bem simplesinho. Você vai encontrar esse trechinho aqui, ó. Mas o importante é não se tornar escravo de um universo paralelo. Então, isso é uma opinião. Como que eu sei que é uma opinião? Porque ela está falando, ó, mas o importante é, e aí ela coloca qual é a opinião dela. É importante saber distinguir o que é fato e o que é opinião. O fato, ele vem de um dado científico, ele vem da frase de alguém, né, de um depoimento de um especialista. Essa daqui é uma opinião da autora sobre o assunto, não se tornar escravo de universo paralelo, certo? Para ela, né, e é lógico, não há nada demais em você usar as redes sociais, desde que você não se torne um escravo disso. 3. Secune no texto palavras que indicam que o artigo foi escrito na primeira pessoa do discurso. Em seguida, explique o efeito que esse recurso cria no texto e sua relação com o gênero textual. Então, se você voltar lá na página 152, você vai ver assim, ó, lá na primeira linha, tá? A gente já encontra assim, vamos, sabemos, conhecíamos, estamos, prestarmos. Sempre quando ela fala assim, vamos, é porque a primeira pessoa, é porque eu também está junto com outra pessoa. Então, ela está falando lá em nós. Vamos nós ao que interessa. Nós sabemos das férias dos amigos. Nós estamos em contato. Então, se nós ficarmos só no primeiro parágrafo, já dá para circular ali 4 verbos que estão na primeira pessoa do plural, o nós. E o nós sempre remete também à primeira pessoa. Eu estou junto com os outros, e daí nós formamos o nós. Então, por que ela usou o nós? O uso da primeira pessoa aproxima o leitor do texto, porque o inclui nas informações veiculadas. Quando você lê alguma coisa com eu ou com nós, você acaba se incluindo nessa situação também. O texto fica mais próximo, ele fala mais para você, ele te atinge mais, certo? Exercício 4. Que relação o segundo parágrafo estabelece com o primeiro? Marque a resposta correta e justifique, identificando o conectivo que estabelece essa relação semântica. Então, quando eu tenho lá o primeiro parágrafo, vamos ao que interessa, para que servem as redes sociais? Aí, no segundo parágrafo, ela começa assim. No entanto, há um outro aspecto das redes de relacionamento local. Então, a pergunta é, o primeiro, que relação o segundo parágrafo estabelece relação ao primeiro? Qual é a função do segundo parágrafo em relação ao primeiro? Aqui ele estabelece uma relação de oposição. Por quê? Porque foi usada essa palavra no entanto. No entanto quer dizer a mesma coisa que mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Ela dá uma ideia oposta, uma ideia contrária. Então, essa é a justificativa, tá? O segundo parágrafo apresenta uma ideia contrária à expressa no parágrafo anterior. E essa oposição é marcada pelo uso do conectivo, no entanto. A mesma coisa se eu falasse uma frase assim, olha, Mogi Guaçu é uma grande cidade, no entanto, está se tornando cada vez mais violenta. Eu peguei uma ideia da primeira frase, que Mogi Guaçu é uma grande cidade, eu vou juntar com a ideia da segunda frase, que ela está se tornando violenta, e vou juntar as duas com essa palavrinha no entanto. Só que essa junção, essa união dá ideia de quê? Ideias opostas, oposição, ideia contrária. Não é uma ideia de adição, não é uma ideia de alternativa e nem de equivalência. Por isso que foi usada a conjunção, né? No entanto. Exercício 5. Em relação aos argumentos do autor, escreva VOF. Então vamos lá. A autora utiliza a pesquisa de Maslow para embasar a afirmação de que os seres humanos necessitam dos outros, inclusive no ambiente virtual. Se você voltar lá na página 153, você vai ver ali, olha,
Pirâmide Maslow é uma organização hierárquica das necessidades humanas. Então, esse estudioso, ele fez um relatório, né? Ele descreveu quais são as necessidades do ser humano. Então, ele classifica as necessidades, as nossas necessidades como ser humano em 5. Fisiológicas, tá? Necessidade de tomar água, de se alimentar, de ir ao banheiro, isso chama-se fisiológico. Fisiológico quer dizer físico, tá? As nossas necessidades são fisiológicas, de segurança, sociais ou de amor, de estima e de autorrealização. Então, o ser humano, para ele viver feliz, ele precisa ter, de acordo com esse filósofo, né? Ele precisa ter essas 5 necessidades garantidas, tá? Então, ela usa essa pesquisa para embasar a informação de que os seres humanos necessitam dos outros, inclusive no ambiente virtual? Sim, ela se vale dos estudos desse pesquisador Maslow para confirmar a tese dela, a opinião dela. B. Ao citar um exemplo relacionado ao Instagram e outro ao Twitter, o texto distancia do assunto tratado? Não, isso é falso. Pelo contrário, né? Quando ela fala de Instagram, quando ela fala de Twitter, ela aproxima mais do assunto, porque tanto um quanto o outro são redes sociais. C. Ao mencionar outras áreas de conhecimento, como a psicologia e a antropologia, o artigo de opinião amplia a temática em questão? Sim. Quando você vai escrever um artigo de opinião e você se usa de outras áreas do conhecimento, no caso aqui, ela usou psicologia, antropologia, então você tem uma ampliação do tema aí, né? O tema não fica restrito a uma área só. A citação de Tomás de Zengotita, como não está entre aspas, não pode ser considerada uma informação oficial, portanto, não contribui para a credibilidade do texto. Não, é falso isso. Ela fez a citação desse estudioso, mas ela não colocou entre aspas porque ela não escreveu exatamente do jeitinho que ele escreveu, tá? Quando você copia literalmente todas as palavrinhas, então você coloca lá entre aspas, tá? Quando você faz um comentário sobre o que uma pessoa escreveu, ou seja, quando você escreve com suas palavras o que a pessoa escreveu, daí não há necessidade de aspas, mas há necessidade de citar quem é que escreveu, senão vira plágio. Então, quando ela coloca essa opinião, essa opinião do estudioso, né, mas não coloca entre aspas, é uma informação oficial, sim, tá? E contribui para a credibilidade do texto. Por isso que essa alternativa aqui ela é falsa. Exercício 6. Vamos ver lá. Observe o uso de aspas no trecho a seguir. Embaralhamos a realidade real e a realidade virtual. Como diz o antropólogo Tomás Zengotita, ninguém mais simplesmente é. A autenticidade foi substituída pelo que achamos que devemos aparentar. Então, esse trechinho aqui está lá no texto, né? Então, aqui está aquele pedaço em que ela cita Tomás Zengotita, só que ela não faz entre aspas, como nós vimos no exercício anterior. Agora, vamos ver assim. As aspas são utilizadas com a mesma intenção nas palavras real e virtual no trecho que encerra o período? Explique a sua resposta. Uma perguntinha que quer saber aqui, ó. Se as aspas que foram usadas em real e virtual na primeira linha são pelo mesmo objetivo em que elas foram usadas aqui nesse finalzinho. Achamos que devemos aparentar. Não. Os usos das aspas aí são diferentes, tá? As primeiras palavras são escritas entre aspas para dar destaque aos seus significados no contexto. Então, a diferença entre real e virtual. Aí ela usou aspas para dar destacar que existe uma diferença entre o mundo real e o mundo virtual, tá? Agora, esse finalzinho aqui, ó, achamos que devemos aparentar, essa daqui é a fala do antropólogo, por isso que está entre aspas. É muito importante você, quando vai ler um texto, saber por que foram usadas as aspas, tá? Elas ajudam no entendimento. O aluno tem que perceber quando que é fala, quando que é citação de uma autoridade, no caso, um antropólogo, ou quando as aspas são apenas para dar destaque. Então, elas pode ser usada de um jeito, pode ser usada de outro. Cabe ao leitor, com a capacidade linguística dele, saber a diferença entre uma parte e outra, certo? 6b. Qual é o tipo de discurso empregado no trecho que faz referência ao antropólogo? Ele usa o texto, né, usa 2 tipos de discurso, o discurso direto e o discurso indireto. Quando ela fala o que ele falou, é discurso indireto. Quando ela cita exatamente, é discurso direto. Por que as citações, como a de Zengotita, são importantes em textos desse gênero?
que confirma o ponto de vista defendido pelo autor, dá mais credibilidade ao artigo. Cada vez que você usa uma palavra no especialista, quando você vai numa obra e cita um trechinho, esses trechos, essas citações dão mais credibilidade, dão mais veracidade, deixam o seu texto melhor do ponto de vista da veracidade dele, ou seja, se ele é verdadeiro ou não, tá? Por quê? Porque a palavra de um especialista é a palavra do especialista, porque é alguém que já estudou o assunto mais do que nós. Então, quando você cita um especialista, você está tentando mostrar que a sua ideia é válida, tá? Que você não tirou isso lá do fundo da gaveta, eu acho isso porque eu acho aquilo. Não. São ideias, são opiniões apoiadas em estudos. 7. As atividades a seguir analisam as características linguísticas predominantes no texto. Aqui pede que associe as colunas, tá? Então, de um lado você tem linguagem, variante linguística, registro, tempo e pessoas verbais. E aqui do outro lado, norma padrão, formal, objetiva e direta, presente, primeira pessoa. Então, como é a linguagem? Quando eu falo em linguagem, a linguagem desse texto ela é objetiva e direta. Qual é a variante linguística? É a norma padrão, ou seja, foi usada a norma padrão para escrever o texto. Em que registro? Registro formal ou informal? O registro formal. E o tempo e as pessoas verbais? Quais são os tempos e as pessoas verbais? O texto está no tempo presente, na primeira pessoa, às vezes do singular e às vezes do plural, tá? Então, você tem aqui a respostinha em azul, aqui a relação entre essas colunas. B. Tendo em vista o público a quem se destina o artigo de opinião, explique a adequação ou não dessas características. Ou seja, em outras palavras, o que a pergunta que você está querendo fazer? Esse artigo de opinião foi bem escrito, ele atendeu às necessidades do público a quem se destina, ou seja, quem é que vai ler o meu artigo de opinião? Quando você escreve alguma coisa, você vai ter que pensar, quem é que vai ler isso que eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo um bilhete para minha mãe? Então é a minha mãe que vai ler. Eu estou escrevendo uma resposta de prova? Então quem vai ler é o professor. Eu estou escrevendo uma postagem no Facebook defendendo um ponto de vista. Quem é que vai ler, então? As pessoas que acessam o Facebook. E assim por diante. Você tem que saber para quem você escreve, para que você possa fazer as adaptações, ver exatamente o público a que se destina, para que você escreva diretamente para aquele público. Então, a pergunta é se esse texto está com uma linguagem adequada. Sim, a linguagem está adequada, pois o artigo foi vinculado a um site de notícias de economia e negócios. Então, tinha que ser usada a norma padrão? Sim. A norma padrão formal? Sim, tinha que ser usada. Não poderia ser um texto cheio de abreviaturas, cheio de gírias, porque isso não cabe num site de notícias de economia e negócios. Talvez caberia em outro site, ou uma postagem de um blogueiro, de famoso, de uma blogueira, aí você pode colocar várias abreviaturas, você pode colocar outras palavras, né? Mas um site de economia e negócios exige uma norma padrão e uma linguagem formal. Aqui, com isso, pessoal, nós encerramos o estudo desse texto, tá? Depois eu deixo para vocês a lição de casa. Beijo!